Que bom que tu aceitou o nosso convite, Matheus. Muito obrigada. Não, que isso. Prazer falar com vocês. Mais uma vez falando sobre tudo isso. Sobre tudo isso que está longe de acabar, né, Matheus, ainda, pelo jeito. Verdade, é muito triste, porque, bom, parece que faz um grande tempo que eu saí de lá e as coisas continuam acontecendo. Então, a gente se comunica com alguns colegas, com algumas pessoas, e por mais que a nossa vida tenha continuado, eles ainda pararam no tempo. E a mesma sensação que eu tive quando eu saí de lá, de que o mundo não tinha parado, né, e a vida continuava, eles devem estar com esse sentimento, né? Tudo parou para eles. Eles estão vivendo uma guerra que não tem fim nunca. Enfim. Onde tu morava lá na Ucrânia, Matheus? Bom, eu morava em Kiev, na capital. Morava. E tu estava lá há muito tempo? O que que tu fazia lá? Então, eu sou atleta de futsal. Eu fui dia 1º de fevereiro, eu acertei com o clube Sky Up, que o clube é um clube de futsal e uma companhia aérea, e eu fui jogar na equipe do país. E, enfim, foram 22 dias apenas, 23 dias apenas no país e tudo começou, né? No 24º dia, a guerra iniciou, então foi muito rápido. Ah, tu estava há pouco tempo, então. Nem um mês, nem um mês. Eu já tive no leste europeu, né? Eu já joguei um ano na Armênia e já tinha visitado alguns países. Então, essa primeira vez que eu estava na Ucrânia e, enfim, aconteceu tudo muito rápido, como eu te falei. Como é que foi quando a guerra começou, Matheus? Onde é que tu estava? Como é que foi para vocês? Tu estava num lugar com mais colegas junto ou estava sozinho? Então, no dia 23, nós jogamos pela Copa da Ucrânia de futsal e depois do jogo saímos para jantar, como sempre fazíamos, e fomos para o nosso apartamento. Morava eu e outro colega de equipe, e na madrugada, 5, 6 horas da manhã, ele me acordou e perguntando se eu estava escutando os barulhos e a sirene. E logo eu peguei o celular e muitas mensagens, muitas pessoas me chamando que a guerra teria iniciado, porque no Brasil era meia-noite, 1 hora da manhã. Então estava todo mundo acompanhando e preocupado comigo, porque eu não sabia onde eu estava, e eu estava em casa. E, Claro, enfim, imagina. ali eu percebi, foi um susto grande, porque eu pego o celular, como sempre acontecia, né, para se comunicar com a família, e eu vejo muitas mensagens e já todo o desespero das pessoas. Então foi um choque grande assim, e meio que, pô, eu tô no meio de uma guerra, de verdade. Imagina. Deve dar um desespero, né, Matheus? Tipo, e agora o que que eu vou fazer? Como é que eu saio daqui? Exatamente. Bom, a gente pensou em algumas formas. Primeiro que os aeroportos já tinham sido bombardeados, foi uma das primeiras coisas, porque o nosso clube, ele é uma companhia aérea, então teria esse fácil acesso. Ah, sim. Porém, não tinha o que ser feito, os aviões nem estavam no aeroporto da Ucrânia mais, nem estavam lá, eles estavam todos em aeroportos de países vizinhos, né? Então, não teria como sair. A gente tentou ir no mercado, já tinham filas, e, bom, Já no primeiro dia já estava assim, fechado, com os aeroportos bombardeados e com falta de coisas para comprar. isso porque as pessoas, enfim, bateu o desespero. Então, as pessoas iam e compravam muita coisa, e eram muitas pessoas comprando ao mesmo tempo. Então, a gente, quando tentou, na verdade, no mercado grande que a gente comprava, não teria como ir. Tava uma fila gigantesca. Então, a gente procurou mercadinhos pequenos e comprou coisas, mas até para passar um pouco para frente, se a gente não tivesse conseguido, através do nosso presidente, ir para o hotel, com certeza, um hotel no centro da cidade,
com certeza a gente não teria alimento suficiente, porque éramos duas pessoas apenas no apartamento, nenhum de nós tinha estoque de comida, porque muitas vezes a gente almoçava fora, ou almoçava no clube, ou jantava fora, então a gente não tinha armários cheios, não tinha essa condição de se manter dentro do apartamento. Com certeza no terceiro ou quarto dia não teria alimentação suficiente. E graças a Deus o presidente nos botou num hotel, que ali sim, ali um hotel com alimentação normal de todo hotel, com café da manhã, com almoço, com café da tarde, janta. Isso que nos ajudou muito porque era um momento delicado para eles também, e eles tiveram a sensibilidade mesmo, claro que era uma preocupação deles por serem os brasileiros, mas o país deles estava sendo atacado, e eles tiveram essa sensibilidade de dar um respaldo e um apoio para nós e botar a gente nesse hotel. Sim. E teve bombardeio na cidade onde tu morava? Logo de cara? Sim, teve. Na segunda noite, a gente estava ainda no apartamento, e tanto ali que foi um dos principais momentos que a gente quase implorou para ele nos tirar dali, foi que na madrugada, umas 4 horas da manhã, eu tinha 10 minutos, acho que, de sono, que eu tinha conseguido dormir, e eu acordei com uma explosão muito forte, um clarão na janela muito forte, e deu uma estremecida no prédio, e a gente correu, pegou as coisas, uma mochila nas costas, correu para o bunker, né? O bunker é os lugares feito num buraco, assim, sabe? E a gente foi para lá correndo e ficou lá por horas e horas até se acalmar a situação. E, bom, ali eu senti muito medo. Esse foi um dos momentos acho que um dos piores momentos ali. Então, a gente sempre escutava. Dentro do hotel era mais difícil de escutar. Mas, por exemplo, se a gente fosse na frente do hotel, a gente escutava troca de tiros, enfim. Isso aí a gente sempre presenciava, infelizmente. E como é que foi para sair da Ucrânia? Quanto tempo demorou desde esse primeiro dia que tiraram vocês e colocaram no hotel, né, até tu conseguir sair de lá? Quanto tempo? Como é que foi? Então, ficamos 12 dias na Ucrânia. Para sair da capital, demoramos quase 9 dias e tentamos de trem, é impossível, impossível. Um mar de gente desesperada. Ali vi cenas também tristes, que eram pais jogando filho para a mãe e a mãe entrando com o filho e, bom, o pai ficando porque não poderia sair do país. Vi senhores e senhoras com toda a dificuldade de locomoção, enfim, tentando sair de trem, enfim, pessoas de outros países desesperadas. Ali foi umas cenas muito tristes. A gente tentou 3 vezes sair de trem e não conseguiu. E, bom, voltamos para o nosso hotel. E aí que entra o embaixador do Brasil, embaixador ucraniano, embaixador brasileiro que trabalha na Ucrânia, no consulado ucraniano. Ele entra em contato com a gente, porque a gente tinha saído em algumas entrevistas, enfim, e algumas pessoas estavam pedindo. E, ao mesmo tempo, tivemos a sorte do escritório brasileiro está sendo transferido de Kiev para Lviv. Lviv é uma cidade próxima à Polônia. E o embaixador perguntou se a gente não queria ir junto. E, bom, na hora a gente já aceitou o convite, porque a gente estava desesperado ali. Inclusive, horas antes, eu mandei uma mensagem para o meu pai, assim, bem desesperado. Eu falei, acho que a gente não vai conseguir sair daqui. E a gente tenta ser forte. E ali eu estava segurando muita coisa, porque eram muitos dias ali, e tu não pode passar tudo que tu está sentindo, tu tem que diminuir por mais que hoje em dia a internet e a mídia, ela chega muito em casa. Bom, eu tenho irmã nova, tenho minha avó com idade, enfim, eram muitas notícias acontecendo, e eu tentava passar tranquilidade, tentava falar que estava tudo tranquilo, que estava tudo certo, e, bom, hoje a gente sabe que não está, né? Que não é omitir, não é mentir, eu estava omitindo as coisas para deixar um pouco mais tranquilo. Não podia desesperar eles naquele momento, porque eu sabia do sentimento muito ruim que devia estar passando por eles. Bom, o meu irmão
que é mais jovem que eu, mas mesmo assim, ele, pô, eu queria ter a chance de ir aí para te tirar daí. Bom, tu imagina o que passa na cabeça de um jovem, né? Tu não tem noção ali, porque é tu que está vivendo, então tu não tem como tu ver de fora. E hoje eu paro para pensar isso. Pô, imagina um pai ver um filho e tu não ter o que fazer, ou ver uma mãe e não ter o que ser feito. Bom, eu não tenho, hoje não tenho mais mãe, mas a mesma coisa, um pai também sofre uma dor, e eu pensei nisso. Depois, na hora, tu tem que ser forte ali e tentar manter o foco no que tem que ser feito, porque senão tu te perde. E aí conseguimos sair numa viagem que seria normalmente 6 horas, Tatiane, e a viagem demorou 18 horas. Isso 18 foi horas, porque foi todo um percurso. Desculpa, em que data, Matheus, que tu conseguiu sair? No percurso, Em que dia? Que dia que tu conseguiu? Porque tu disse que vocês ficaram muitos dias tentando, né? isso, a gente ficou 9 dias na capital. Eu não consigo lembrar o dia exato, mas Mas eu no tô vendo. 9º dia a gente sai, em destino a Lviv, né, com esse comboio de 3 carros. Ali tinha o embaixador, ali tinha o pessoal da embaixada Uhum. e os diplomatas, que se chama, bom, e nós brasileiros. E a gente foi, tinha até uma representante da ONU ali dentro, e que trabalhava no escritório da ONU. Eram 3 carros. E a gente foi até Lviv. Em Lviv, a gente ficou 3 dias no hotel, junto com o embaixador. Por isso que eu falo bom, eu tenho que ser muito grato à pessoa, né, Norton, que é o embaixador, independente de posição política, até porque meu conhecimento é muito pequeno sobre isso. Mas ele, como pessoa, ele me tratou de uma forma assim sensacional. Ele botou dentro do hotel dele, ele praticamente bancou esses 3 dias até nós esperar os outros brasileiros chegar, que dali de Lviv a gente iria para a Polônia. E claro que não teria como fazer uma todo um planejamento só para 6 ou 7 brasileiros, né? Teria que ter mais pessoas. Por isso que a gente ficou dentro do hotel. Então, juntamos 40 brasileiros e a gente foi de Lviv até Lublin, na Polônia, numa escolta feita pela polícia ucraniana, porque lá em Lviv, na fronteira com Lublin, tem filas e filas de carros, filas e filas de pessoas que estão há 40 horas nas filas. Então, era muito difícil entrar. Claro. E, bom, com essa ajuda foi muito mais fácil. E aí, depois que vocês conseguiram juntar todo mundo, foram em comboio, e aí como é que foi pra sair? Vocês vieram naquele grupo de brasileiros que a Força Aérea foi resgatar. Isso, isso. A gente ficou 4 dias na Polônia, 4 dias na Polônia, isso. E esperamos o avião da FAB, e a gente foi nesse avião, que foi o primeiro comboio brasileiro. Uhum. Descemos em Recife, depois passamos por Brasília, e eu vim para Porto Alegre, que minha cidade natal é Rio Grande, e foi esse trajeto. Depois dali, quem estava na Polônia estava muito mais tranquilo. Claro que ainda um choque muito grande, mas, bom, em segurança, e já estava aliviado ali, a palavra era aliviado. Claro, eu imagino. E lá, assim, Matheus, qual foi o momento mais difícil, assim, aquele momento que tu pensou, eu acho que eu não vou conseguir sair daqui. Teve algum momento assim? Teve, nesse momento que eu te falei do trem, porque a gente sai do trem na sexta-feira, dá um toque de recolher, e o toque de recolher iria até segunda. Bom, a gente fica 50 e poucas horas dentro do hotel, sem botar a cabeça para fora, e aquelas horas não passam, bom, um fim de semana inteiro. E segunda-feira a gente já tinha planejado tudo. Vamos primeiro tentar buscar as coisas em casa, tentar voltar em casa e buscar nossas coisas. E depois vamos na estação de trem e vamos sair. E a gente vai até o metrô, e o metrô já está fechado, porque tinham sido pontes destruídas. E então as coisas já teriam ficado para trás, só a mochila nas costas.
e a gente vai para o trem e não consegue, volta para o hotel, as pessoas do hotel já, pô, não conseguiram sair, vão mais uma vez, tentem mais uma vez, e a gente espera, se alimenta, vai de novo, e não consegue de novo, e, bom, volta, tenta ir à noite, porque a gente pensou, bom, na noite vai ser mais tranquilo, deve ter menos pessoas pelo risco, e a gente tenta à noite, não consegue, e é uma situação bem intensa, assim, porque a sirene toca, quase nenhum carro na rua, quase nenhuma pessoa na rua, e nós tentando sair, e tivemos que ir da estação até o hotel, era um percurso de 15 minutos, 20 minutos. Então, aquele horário, as pessoas já não queriam mais, não tinha mais táxi, não tinha mais aplicativo, enfim, foi um momento tenso, porque ali na rua tu tá exposto a qualquer coisa, ainda mais 4 pessoas, assim, enfim. E aí eu chego no hotel e aí eu mando a mensagem que eu achava muito difícil de conseguir sair, que tem que esperar o cessar-fogo. Enfim, estaria aí esperando até agora, porque isso não acaba nunca, né? Tá sem áudio, tá? Verdade. Tu conhece pessoas próximas de ti que não conseguiram sair, que ainda estão lá? Conheço, bom, não são amigos, porque eu não tive todo esse tempo, mas meus colegas de equipe, né, da seleção da equipe ucraniana estão lá, alguns estão defendendo o país, até enfim mandaram fotos que estão na linha de frente da Ucrânia e até o momento estão bem. Bom, brasileiros todos saíram, que eu tenho a informação. Não sei se tem alguém lá ainda, mas todos do meu meio já saíram, todos do meu conhecimento saíram. E os ucranianos, os homens, se não tiver mais que 3 filhos, é quase impossível de sair. Então, com certeza, eu tenho muitos amigos conhecidos, enfim, colegas de equipe que estão lá ainda. Infelizmente, estão tristes. A gente conversa às vezes, a gente tenta ser um pouco também, ter um pouco de sensibilidade. Eu não fico todo momento chamando. Hora a outra eu mando uma mensagem passando força, falando que torço muito por eles, e eles sempre respondem que estava feliz por mim, que eu tinha conseguido sair, que eu estava com a minha família e que eles estavam lutando pelo país deles. Então, é triste, né? É triste. Toda vez que eu falo com um deles, eu fico com aquele sentimento triste, porque eu sei que eles estão ali lutando e são pessoas do bem. Eu tive o prazer de conhecer, e são pessoas que não queriam aquilo ali, simplesmente aconteceu. Mas são pessoas, são ucranianos, no caso, né? E tem brasileiros ainda Isso, ucranianos. lá que tu chegou a ter contato, que não conseguiram vir? Não, semana passada saiu os últimos dois que estavam numa cidade próxima à, à Rússia, próxima à Crimeia, e eles foram os últimos a sair, os últimos dois a sair, e conseguiram, já estão no Brasil, já faz uma semana, ou 10 dias, mas depois disso eu sei que todos saíram, todos que eu tinha um conhecimento ali maior, quem sabe tem alguém, mas eu não tenho nem ideia. Tinha muitos brasileiros na Ucrânia e já saíram muitos, eu não sei se tem ainda, mas pode ser que sim. E tu pensa em voltar para a Ucrânia algum dia, quando as coisas se estabilizarem? Tu pensa que isso vai passar, que tudo um dia volta ao normal, ou tu quer seguir tua vida aqui no Brasil e não volta para a Ucrânia? E é uma pergunta difícil, porque como que eu vou dizer que nunca na Ucrânia, nunca mais eu volto para a Ucrânia, porque era um país muito legal, só que ao mesmo tempo agora eu não consigo pensar até tudo isso que está acontecendo com o país também vai ter uma crise financeira muito grande, né? Então vai demorar para se reerguer. Querendo ou não, eu vivo do meu esporte, então quando apareceu essa oportunidade era boa para mim financeiramente, era uma experiência de vida também. Eu já tinha morado em outro país,
E, bom, para fora do país, a gente está propenso a qualquer momento sair, mais uma vez. E eu não tenho não ficou esse medo, não ficou isso não ficou. Mas para a Ucrânia, com certeza que nesses próximos anos, não, até por tudo que aconteceu, mesmo sabendo, mesmo sabendo que é um país muito legal, que era um país bonito, que era um país legal de se viver, que eram pessoas legais, mas fica aquele medo, enfim, que tu pode, a qualquer momento, alguma coisa pode acontecer, mas eu torço muito que esse país volte ao normal, que se reerga, que as coisas voltem ao normal, que as famílias, que todo mundo se estruture de uma nova forma, mas primeiro eu tenho que torcer que essa guerra acabe, porque notícias de notícias, hoje mais notícias, e é triste demais. É muito triste, né, Matheus? Nossa, aqueles corpos, aquelas valas. Gente, é tanta coisa que todo dia é uma novidade, né? Porque mais que já teve tratativas, Todos os dias. eles já prometeram. Putin, né? Ele promete que não e daqui a pouco acontece tudo ao contrário. Então, é complicado mesmo, né? A gente tem que rezar que isso passe logo e, enfim, traumas já existem, né? Porque não existe não ter. Com certeza. Mas vamos rezar que pelo menos os inocentes sejam culpados, né? Que cessem logo. Exato, e uma coisa que me chocou bastante, porque a gente tem uma ideia que guerra são exércitos lutando e, enfim, pronto. E uma guerra não é isso. Uma guerra é pessoas que não têm civis, que não têm nada a ver sofrendo, mulheres, crianças sendo abusadas, uma briga de poder, pessoas que não têm mínima condição sendo roubadas, enfim, é muito mais que uma guerra. Muita coisa acontece por trás, muita coisa acontece ali dentro. Então, é triste demais. E, como tu falou, esse trauma vai ficar nessas pessoas. Vai ficar, não tem como não. E isso que é o mais triste, porque eles vão levar essa guerra pela vida inteira. Eu lembro que, bem no primeiro dia da guerra, eu estou descendo do prédio e o guarda que cuidava, enfim, da portaria, eu pergunto para ele se ele estava com medo ou não, e aí ele me olha assim com uma cara bem triste, sabe? Ele disse: não, para mim não é a primeira vez, eu já vivi isso e vai ser mais uma vez. Então, pô, essa pessoa já sofreu, enfim, daqui a pouco ele teve que reconstruir toda a vida e agora a vida de novo, né? Vai ter que ser feita mais uma vez. Então, deve ser muito triste. E algumas vezes eu falei que tinha perdido todos meus materiais, minhas coisas materiais, mas o que é isso? Nada perto deles. Nada. São roupas, enfim, roupas, tênis, notebook, enfim, são coisas que tu conquista em um ano, em 6 meses, mas eles têm uma vida toda ali. Não é fácil, né, Matheus? Não é. Vamos ver, né? O cara cai na real e isso acaba logo, porque realmente a gente fica estarrecido e quando olha, a gente pensa, nossa, parece tão longe, né? Parece que é um filme, que é uma coisa Exatamente. gravada, e aí daqui a pouco a gente conhece pessoas que nem tu, que vieram de lá, que relatam exatamente no detalhe, que passaram por isso, que tentaram, né, aquele corredor de horror para sair de lá. Então, não é fácil mesmo. Sim. Matheus, eu te agradeço muito, muito, muito pela tua disponibilidade de falar com a gente. Te agradeço em nome da Uniriter, tá, por estar participando dessa entrevista. Depois, quando tiver o link, eu vou te disponibilizar para tu ver como é que ficou, tá? Tá bom, não, eu que agradeço pelo convite, desejo sucesso para vocês e estou à disposição. Quando precisar de mais alguma coisa, a gente está aí. Eu te agradeço muito, te desejo sucesso aí na tua profissão, que tu possa aí andar por muitos lugares do mundo e que nunca mais seja surpreendido por uma guerra. Tá bem? Muito bem. Obrigado. Obrigada. Não, obrigado, eu que agradeço. Obrigado mesmo e quando precisar, a gente está aí à disposição, tá bom?